com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos o milagre de Deus aqui nesse lugar. Você colocar em pé, vou ter uma palavra de oração. Eu quero que você se apresente diante de Deus, tá bom? A gente tem uns afazeres, mas esse momento aqui, irmãos, é um momento ímpar. Vamos aproveitar. Se achegue ao trono da graça. Se ligue aí agora. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós te glorificamos nesta noite, Pai. Pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua equidade, pela tua justiça. E nós apresentamos a igreja aqui, Senhor, reunida diante da tua presença.
e te pedimos, se inclina nesse momento a nós. Se inclina nesse momento, Paizinho. Eu sei que Tu estás aqui nesse lugar, mas se manifeste agora. Se manifeste agora, Jesus. Toda obra das trevas, obra da carne, seja submissa à ordem de Deus nesse lugar. No nome de Jesus, toda obra contrária à Tua vontade está repreendida no nome de Jesus. E que a igreja, Senhor, seja, Deus, envolvida em adoração e em louvores a Ti. No nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. 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 Aleluia. Jeremias 33:3. Vamos, se você quiser acompanhar aí. É um texto bem conhecido. Vamos nem abrir, né, irmão? 33:3. Diz assim: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, o que nós temos que fazer? Clamar a... E Ele vai nos revelar coisas que estão escondidas, que estão em oculto. Ele vai revelar para você. Tá bom? E essa canção diz assim: por Ti eu vou clamar, porque tudo vem de Ti, Senhor. Aleluia. Vamos lá. Por Ti eu vou clamar a Ti, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, só Te encontro, meu refúgio. Declare a Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Aleluia. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Oh, glória a Deus. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para a igreja do Senhor, preparado para mim, preparado
Jesus. Chame Jesus, chame Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Chame o nome mais poderoso. O nome mais poderoso do universo. Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso meu coração, Senhor, ele se prostra diante de ti para te dizer que tu és o maior. Aleluia. Que eu te louvarei de todo o coração. Amém, Jesus. Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses de a ti cantarei louvores. Cante na presença dos deuses de a ti cantarei louvor. Vamos declarar ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aleluia. Na presença dos deuses a ti
adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Declara Ele, vamos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Somente a Ele, irmãos. Somente a Ele. Que os nossos corações, sabe, se dobrem somente a Ele. Nós vamos recolher nossas ofertas, os nossos dízimos. Você que trouxe, está preparadinho com, né, com a tua oferta, com o teu dízimo. Irmãos, trazei na casa do Senhor. Malaquias fala assim, para que acha o quê? Abundância na minha casa. Você quer abundância na casa de Deus? Então, seja dizimista. Traga a tua oferta. Glória a Deus. E nós vamos repetir esse hino. É um hino das antigas, né? A piada nova, aí estão se batendo para cantar. Mas entre na vibe, entre nesse espírito que você vai, teu coração vai saltar de prazer. Enquanto cantamos, traga aqui. Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvor. E na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Você pode aplaudir o Senhor? A glória a Deus. Aleluia. Tome o teu assento. Eu quero saudar todos os irmãos e irmãs desta noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom que você está aqui nesse domingo, nesse dia de culto, de louvor e adoração. Que bom que você pôde estar aqui. Eu quero louvar a Deus por cada vida, as pessoas também que estão nos seus lares, também nos acompanhando neste culto. Que você possa estar aí na tua casa, também com o teu coração em adoração ao Senhor. Amém? Quem já escutou aquela expressão assim, aquela pessoa sorri com os olhos? Já escutou isso? Hã? Então eu quero fazer um desafio. Eu quero que você olhe para o teu irmão de máscara e sorria. Vamos ver se olha aí, ó. Está conseguindo sorrir com os olhos? Eu já escutei essa expressão, né? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, querido? Eu louvo a Deus pela sua vida aqui nessa noite. Esse culto de louvor e adoração ao Senhor. E eu quero compartilhar um texto da palavra. Eu estava lendo essa semana e algo me chamou a atenção num versículo. Eu quero compartilhar com vocês. Abra a Bíblia, abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 53. Mateus 13, abra a tua Bíblia, ligue a tua Bíblia, né? Mateus 13, a partir do versículo número 53. Então, logo você encontra, por favor, se coloque mais um pouquinho de pé, para nós lermos esta palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Com máscara fica até difícil saber quem é os nossos visitantes aqui. Mas você que nos visita aqui nessa noite, estou vendo ali do lado da Nath, ali, né? Deus abençoe a vida daquele jovem. Aqui tem dois. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, a todos que nos visitam aqui nesta noite, né, querido? Louvado seja Deus. Que bom que você está aqui. Temos culto quinta-feira, culto de oração, e temos nossos cultos dominicais, domingo, 9h30 e às 19 horas. Todos encontraram? Amém, igreja? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 53, está escrito assim, preste bem atenção. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga. E deles, de sorte que se maravilhavam, diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Coloque tua Bíblia no banco. Aleluia. Feche teus olhos. Glória a Deus. Vamos conversar com o papai. Feche teus olhos. Pai, nós queremos nessa noite te agradecer. Eu quero te louvar, Senhor, por cada vida que subiu à tua casa nessa noite, por cada família aqui representada, pelas famílias que não puderam estar e estão nos seus lares, cultuando o Senhor, ó Pai, através da internet. Pai, que seja um tempo precioso, seja um tempo de renovo, seja um tempo da tua manifestação, da tua glória neste lugar. Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, Deus, aonde estiver alguém nessa noite que nos acompanha, ou mesmo aqui na igreja, com algum tipo de enfermidade, nós oramos no nome de Jesus, e eu peço nessa noite, Deus, toca nesta vida,
Toca com o teu poder, Pai. Toca com o teu poder, Pai, nesta noite. E manifesta a tua glória, liberando, Senhor, uma unção de cura, Pai. Pessoas sejam curadas essa noite, ó Pai, radicalmente, ó Pai, das suas enfermidades. E que teu nome seja exaltado. E que teu nome seja glorificado, ó Pai. No nome que é sobre todo nome. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré, ao qual nós oramos nessa noite, ó Pai. E cremos que o teu Espírito Santo está neste lugar, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, possa estar cativos à tua palavra nesta noite, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E todo o povo de Deus diz amém. Amém, querido, tome teu assento. Aleluia. Jesus conclui uma série de parábolas. Eu falei no domingo passado. Ele usava de histórias, de parábolas, para trazer verdades espirituais, para que os discípulos, para que as pessoas que o acompanhavam, entendessem. E aqui Jesus conclui, né? No versículo 53 que eu li, e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, ele se retira dali. E que nem eu estava falando para vocês, quando eu estava lendo esse texto, nessa semana, e meditando, e olhando, querido, e muitas vezes eu já li esse texto, mas, Divaldo, o que me chama a atenção? Exatamente no versículo número 58, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Em algumas traduções, está escrito assim, e não fez ali muitos milagres. Que coisa interessante, irmãos. Você já parou para pensar? Jesus, o Filho de Deus, quando esteve nessa terra, ministrando, operando, e agora ele está na sua cidade natal. Ele está em Nazaré. Quando ele conclui essas parábolas, ele volta para Nazaré, volta para sua terra natal. E diz o texto que quando ele chega ali, ele vai para a sinagoga, ele continuava a ensinar, e as pessoas se maravilhavam dizendo dele, de onde veio tanta sabedoria, tantas maravilhas. Eles ficaram admirados, querido. Não é este o filho de José, o filho do carpinteiro, que a sua mãe chama Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão? Eles ficaram maravilhados. Mas o que acontece? No versículo 57, as pessoas começaram a se escandalizar de Jesus. Se escandalizar de Jesus, querido. Talvez você pense que muitas vezes se sofre afronta de pessoas não te entendem. Talvez muitas vezes na tua vida você não é compreendido dentro da tua casa. Jesus estava na sua terra natal. Talvez muitas vezes você sofre dentro da tua casa, dentro da tua parentela. Eu já escutei vários irmãos e irmãs falando, pastor, quando eu aceitei Jesus, as coisas lá em casa pioraram, porque minha família não aceitou. Minha família não aceitou. Mas irmãos, então olha para Jesus. Se algum momento você passou na sua vida, e você, em algum momento você sentiu injustiçado, talvez, olha para Jesus, porque as pessoas se escandalizaram dele. E Jesus falou, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus está em Nazaré, querido. E o que acontece? E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade. Observe, querido, preste bem atenção. Observe essas palavras. Não pôde fazer ali muitos milagres. E eu estava pensando, Marquinhos, quando estava lendo, que você não vai encontrar uma tradução dizendo assim, ele não quis fazer. Você não vai encontrar uma tradução dizendo que ele não quis fazer nenhum milagre. Ou talvez se tivesse essa tradução, nós poderíamos pensar assim, ele não quis fazer porque não era da vontade dele. É simples. Mas irmão, pesquisando, e uma das traduções que eu achei mais impactante, né? Diz assim,
ele não foi capaz de fazer. Comece a pensar. Jesus não foi capaz de fazer milagre por causa da incredulidade. Então a nossa pergunta passa a ser: por que Jesus não pôde fazer, irmãos, nenhuma obra poderosa, como fez em Cafarnaum, como fez nas outras cidades, em Betânia? Por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa ali? Apesar que eles reconheceram, quando você vê, não sei se está com a tua Bíblia aberta, mas eles reconheceram. E aconteceu que Jesus conclui, chega à sua pátria, estavam ensinando na sinagoga, e o que diz ali o texto? Eles se maravilhavam. Ou seja, eles reconheceram, irmãos. Apesar de tudo isso, eles reconheceram. Mas eles não deram a devida honra a Jesus e nem creram verdadeiramente nele. Pelo contrário, o que diz o versículo 57? Se escandalizavam nele. Ficaram escandalizados. Querido, quero trazer ao teu coração nessa noite essa palavra, aquilo que Deus tem ministrado nessa semana da minha vida. E nós podemos ver que o ponto mais forte desse episódio aqui, desse texto, foi o fato de Jesus sair dali, sair da sua terra, sair da Nazaré, sair da sua terra natal, como diz o texto, sem realizar muitas maravilhas, sem realizar muitos milagres, como diz algumas traduções, por causa da incredulidade deles. Então eu pergunto aqui, querido, nessa noite, isso me leva a pensar aqui com vocês algumas questões a respeito da fé e da ação na vida das pessoas. A primeira coisa que eu pergunto, será que Deus precisa da fé das pessoas para fazer milagres? Será que Deus só realiza milagres onde existe fé? A minha resposta é não, querido. Não, e nós vamos entender por quê. Deus não realiza milagres só onde existe fé. Porque quando nós olhamos no livro de Mateus capítulo 6, 5, a graça comum de Deus, pela qual Ele derrama as suas bênçãos sobre os justos e injustos. O que diz lá em Mateus 5,45? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz, preste bem atenção, olha o que o evangelista fala, porque faz com que o sol se levante, só sobre os bons? Não, sobre os maus e os bons. A chuva só sobre as pessoas justas? Não, a chuva vem tanto para os justos como para os injustos. Querido, o que isso quer dizer? Que sempre será derramada sobre o homem, em forma de milagres diários. Deus sempre vai realizar, independente de qualquer mérito ou ação do homem. Deus não vai realizar um milagre na tua vida pelos teus méritos. Entra a graça aqui, querido. Tanto a chuva ela vai cair. Eu já falei uma vez sobre a lavoura de um homem justa, temente a Deus, como a chuva vai cair na lavoura de uma pessoa injusta. Querido, isso é a graça e os milagres diários que Deus realiza na terra, independente de qualquer mérito ou ação. Mas o que acontece? Deus poderia ter feito muito mais milagres em Nazaré. Sim ou não? Sim, querido. Podia realizar muito mais milagres, porque Ele fez alguns. Porque o texto fala assim, Ele não fez ali muitas. Quer dizer, alguma coisa Ele fez. Algum milagre aconteceu em Nazaré. O texto fala isso. Ele não fez muito. Então, se não fez muito, é porque algum milagre Ele realizou. Amém, irmãos? Agora, muitas pessoas, querido,
Nazaré poderia, sabe, ser impactadas, como as outras cidades foram, por milagres. Porque muitas outras cidades foram muito mais impactadas do que a própria terra natal de Jesus. É isso que me chama a atenção. Ele estava na sua terra natal, querido. Ele estava em Nazaré. E muitas cidades circunvizinhas de Nazaré foram muito mais impactadas por milagres, querido. Aleluia. Então, nesse caso aqui, a cidade natal de Jesus deixou de ganhar, não crendo em Cristo. Teve grande prejuízo, pois não deu valor ao seu pecado e ao seu convite a Jesus. Então, querido, a primeira coisa que eu vejo, Deus só realiza milagres onde existe fé? Não, querido. Os milagres diários de Jesus continuam acontecendo. As pessoas não percebem. As pessoas não percebem. Vou dar um exemplo bem claro. Hoje, se eu e você estamos aqui nesta noite, se eu e você podemos sair da nossa casa, se as pessoas que estão nos seus lares, nos acompanhando, estão podendo assistir, é por conta de um milagre diário. Que milagre, pastor? O dom da vida, o fôlego de vida. Você teve esse milagre, assim como pessoas que talvez estejam passando, e agora está passando um carro ali, foram alvo de um milagre diário, do dom da vida. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Milagre diário. Então Deus, Ele não vai realizar milagres só onde existe fé. Deus continua, querido, todos os dias. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar para os teus afazeres, você abriu teus olhos, milagre aconteceu. Sopro de vida, o fôlego de vida, Deus deu a você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Outra coisa, querido, Deus precisa da fé das pessoas para agir? Qual que é a resposta? André, Deus precisa da fé das pessoas para agir? O André disse não. Quem concorda com o André que disse não, diga amém. Alguns concordam, alguns discordam. Querido, deixa eu te falar aqui. Deus precisa da fé somente das pessoas para agir? Não, querido. A resposta do André está certa. A falta de fé das pessoas não limita o poder de Deus. Amém por isso? Irmãos, eu sei que é difícil com a máscara, mas pode participar, tá? A falta de fé minha não vai limitar o poder de Deus. De maneira alguma. Ele pode realizar coisas na vida das pessoas, tendo elas fé ou não. Deus vai continuar realizando. Deus não precisa, querido, da minha fé para realizar os seus milagres. Mas, queridos, o que nós entendemos pelo padrão de ação de Deus visto na Bíblia? Qual que é o padrão de ação de Deus visto na Bíblia? O padrão de Deus visto na Bíblia, irmãos, prestem bem atenção, não é estimular as pessoas para crer, para ver para crer. Ah, eu estou vendo, então eu creio. Isso não é padrão de Deus, querido. Qual que é o padrão de Deus? É crer para ver. Amém? Esse é o padrão, querido. Deus não precisa, como falei aqui, Deus não precisa da fé das pessoas para agir, não.
Mas o padrão que nós entendemos, que nós aprendemos, é esse, querido. Aleluia. É você crer para ver. Ou seja, os milagres são para dar uma direção, irmãos. Os milagres são instrumentos para direcionar e confirmar a fé das pessoas. Quando nós olhamos em Mateus 9, versículo 22, ali nós temos uma coisa fantástica. Jairo, ele vai a Jesus porque a sua filha estava doente. Conhece, né? Aí no decorrer, Jesus se propõe ir à casa de Jairo. No decorrer para chegar na casa de Jairo, o que acontece? Surge uma mulher que estava 12 anos sofrendo de uma hemorragia. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos. Foram em todos os médicos, talvez na época, em todos os especialistas. Não conseguiu, querido, êxito para a sua enfermidade. Mas o que acontece? Quando Jesus está em direção à casa de Jairo, essa mulher está ali. Eu penso que essa mulher ouvira falar de Jesus. Eu penso que essa mulher ouvira Jesus dos milagres que ele tinha feito, dos milagres que eles tinham realizado. Lembra que eu falei que o padrão bíblico, o padrão que eu preciso ter, querido, eu não preciso ver para crer. Primeiro eu preciso crer para o milagre acontecer, amém? E essa mulher, ela toma uma decisão. E ela fala que, puxa, se eu chego, eu vou, não é seu, eu vou até ele. E ela afirma: e se eu tocar na orla, nas vestes, o que ela fala, Marcos? Eu serei curado. Percebeu, querido? Deus não precisa da fé das pessoas para agir, mas o padrão que nós devemos entender nessa noite, eu quero que fique gravado no teu coração. Você não pode ver para crer. Primeiro você crer, para depois você ver. Foi isso que ela fez. Foi isso que essa mulher fez, querido. E tanto é, imagina a dificuldade, várias situações. Mulher, a sua enfermidade, impura na época, ela teve que vencer várias barreiras, querido, para desfrutar daquilo que você conhece, o texto do milagre. A barreira da multidão, a barreira da incredulidade dos discípulos. Por quê? Porque quando ela consegue chegar em Jesus, imagina essa cena, uma multidão. Não sei se em algumas vezes você já teve numa multidão grande. Uma vez eu fui quando estava em Paranaguá ali, que tinha a marcha para Jesus, e tinha um cantor lá, e eu acabei indo lá, querido. Que arrependimento, que comprimido naquela. Você dá um passo para frente e te leva 10 para trás. Imagina essa mulher. Talvez essa mulher dava 5 passos em direção a Jesus, a multidão levava ela 10 passos para trás. Não foi fácil para ela chegar até Jesus. Mas quando ela chega, ela toca. Porque ela falou: se eu apenas tocar, eu serei curado. Opa, o que Jesus fala? Alguém me tocou. Aí entra o quê? A incredulidade, querido, sei lá, dos discípulos. Mestre, o senhor está brincando. A multidão está te apertando. Como é que o senhor fala que alguém me tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Irmãos, essa mulher não precisou ver primeiro, mas ela creu: se eu for e tocar,
eu vou ser curado. Aleluia. A tua fé te salvou. Jesus fala para aquela mulher. Jesus voltando-se, vendo, e falou ali: filha, tem bom ânimo, que a tua fé te salvou. Ou seja, irmão, a fé já existia na vida dessa mulher. Amém? Já existia. Ela foi apenas ali fortalecida e confirmada. E foi confirmada. Era muito comum Jesus não ser favorável também que as pessoas publicassem, né, os seus feitos. Vai lá e mostra o sacerdote. Jesus não queria, sabe? Era muito comum. Jesus não queria que as pessoas estivessem falando, que nem foi os 10 leprosos. Vai e mostra o sacerdote. Mas, irmãos, eu quero que você entenda isso. O padrão de ação de Deus na Bíblia Sagrada, Ele não precisa exatamente, como falei, da fé das pessoas para agir. Ele vai agir. Mas o padrão visto na Bíblia é trazer o teu coração nessa noite, é estimular você nessa noite, que primeiro você crê, para depois você ver o milagre ser realizado. Amém? Outro ponto que nós podemos ver: podemos perder muitos milagres de Deus pela falta de fé. As duas perguntas que eu falei, a resposta foi não. Podemos perder muitos milagres pela falta de fé? Sim. Podemos perder, querido. Podemos perder. Muitas pessoas, voltando no texto que nós lemos da cidade do Natal de Jesus, poderiam desfrutar de muitos milagres, poderiam desfrutar de muitas maravilhas, mas Jesus saiu dali, Ele não fez muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Queridos, nós podemos perder sim muitos milagres de Deus pela falta de fé. A falta de fé é mostrada aqui nesse texto que nós lemos como um limitador da ação de Deus. Limitador. Ele não fez, ele foi embora. Então a falta de fé pode sim, querido, ser um fator primordial para que eu e você não desfrute dos milagres, das bênçãos, daquilo que o Senhor tem para mim, para a sua vida. Porque enquanto nós estivermos invertendo os valores de ver para crer, lembra de Tomé, que precisou colocar o seu dedo nas chagas de Jesus? Como nós já falamos, querido, Ele não fez ali milagres por causa da incredulidade deles. Isso não significa que ela limita o poder ou o plano de Deus, mas a falta da fé cristã genuína, não circunstancial. Para quem fez o discipulado, lembra das lições da fé ali. E falou só: eu não posso ter uma fé circunstancial. O que é isso, pastor? Naquilo que eu estou olhando, aí eu creio. Quando Jesus, certa vez, enviou os discípulos, 70, e eles voltaram maravilhados, eufóricos, e falaram a Jesus: mestre, olha, em teu nome nós saímos, fizemos e acontecemos, sabe, pessoas foram libertadas e tantas outras coisas. Fé boa essa. Mas numa outra ocasião, querido, tinha um pai que tinha um filho possesso de demônios. E aqueles mesmos discípulos, cheios de si, numa ocasião, chegaram para Jesus: nos ajuda aí, nós não conseguimos expulsar. E Jesus falou: essa casta de demônio
tem que ser com jejum e coração. E por que a fé de vocês é tímida? Então, querido, nessa noite, irmãos e irmãs, me intrigou essa palavra de Jesus sair dali. E eu fiquei pensativo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, virar as costas, saindo da sua cidade natal. Ele sai dali sem poder realizar muitos milagres por causa da incredulidade. Irmãos, a falta de fé cristã genuína, verdadeira, aleluia, pode limitar, querido, o propósito de ação de Deus nas nossas vidas. Sim, pode limitar o propósito da ação de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Escute isso. Deus não faz milagres apenas por fazer. Consegue entender isso? Tudo tem um propósito, irmãos. Eu costumo dizer, embora você tenha nascido talvez num lar cristão, onde seus pais ensinaram o caminho, a verdade, a vida, onde os teus pais apresentaram Jesus, mas eu sempre digo, mesmo nascendo num lar assim, tipo minha casa, eu e minha esposa, os meus filhos nasceram já num lar assim, irmãos, mas tiveram que ter as suas experiências no decorrer da sua vida. Eu gosto de pensar assim, querido, que o maior milagre que existe é o milagre da salvação. É você poder apresentar Jesus para a pessoa e essas pessoas se render aos pés do Senhor Jesus. Tempo atrás, talvez 2 meses atrás, mais ou menos, a Cris Maroni me chamou ali na loja. E ela queria que eu ungisse lá. Que tinha uma pessoa, amiga dela, que estava num estado avançado do câncer terminal. E ela queria orar lá. E essa pessoa não queria ver mais ninguém. E a Cris chegou a perguntar para o esposo dela assim: posso trazer o pastor aqui? Eu falei: não, não leve. E a Cris, louvado seja Deus, mas eu vou lá. Então tá. Aí o marido falou: chegue lá, como se você está chegando sem avisar. E eu falei para a Cris bem assim: Cris, você vai orar lá, você vai ungir. Mas Cris, não perca a oportunidade de apresentar Jesus para essa tua amiga. Não perca a oportunidade. Irmãos, irmãs, olhem para mim. Há um momento que todos nós vamos embora, querido. Nós não somos eternos aqui, somos eternos lá. Aqui nós temos um tempo, estamos de passagem. E eu falei para a Cris: apresenta Jesus. Ela foi, irmãos. Ela foi, ungiu e apresentou Jesus para aquela mulher. E aquela mulher, consciente, verbalizou, aceitando Jesus na sua vida. Aceitando Jesus. O que aconteceu? 5 minutos depois que ela saiu de lá, toca o telefone. O marido dela, a amiga dela, tinha partido com o Senhor. Deus não realiza um milagre sem propósito.
Você crê que você é um milagre nas mãos de Deus? Eu vou perguntar outra vez. Você crê que você é um milagre nas mãos de Deus? Há um propósito de Deus na sua vida, querido. Há um propósito de Deus na sua vida. No dia do enterro, a Cris me ligou. E o marido da mulher disse: será que o teu pastor não pode vir aqui no cemitério? Eu fui lá, irmãos. Fui lá com muita alegria. Porque no dia seguinte, aquela mulher aceitou Jesus. E lá no cemitério, nós podemos trazer uma palavra para toda a família. Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Passa-se uma semana, aquele homem pediu para que nós fôssemos lá na chácara. Foi no dia daquele terremoto, ciclone bomba. Foi no dia que ele vendaval e que quase que me perdi aí na bicicleta aqui, me pegou no meio da estrada. Fui lá naquele dia, sem luz, sem nada. Tá toda a família lá, irmãos. Não tinha desespero, não tinha choro. E lá foi realizado um culto. Querido, quero dizer nessa noite, o maior milagre que aconteceu na sua vida foi você ter sido alcançado por Jesus. Muitas vezes nós nos queixamos por tantas coisas, pela falta disso, pela falta daquilo. Porque, valorize aquilo que você tem. O mais importante, sabe por quê? Porque um dia nós estaremos com Ele. Amém? A falta de fé faz com que muitas vezes você perca aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Limitar o propósito da ação de Deus na vida das pessoas. Deus não faz milagre apenas por fazer, mas sempre com propósitos maiores do que nós possamos imaginar. Deus te salvou, irmãos. O milagre da salvação te alcançou, mas há um propósito maior de Deus na sua vida e talvez você não se aperceberam. Para você ser um instrumento de salvação, de cura e de libertação na vida das pessoas que você mais ama, que estão próximo de você. Próximo de você. Certamente, muitas pessoas ali em Nazaré deixaram de viver os milagres de Deus em suas vidas por causa da incredulidade. A cidade natal de Jesus poderia ter vivido coisas tremendas, muitas bênçãos, se não fosse a sua incredulidade. Querido, nessa noite, todo culto, toda palavra, nós precisamos fazer uma aplicação. Toda palavra que você recebe, a minha pergunta nesta noite: o que você vai fazer com esta palavra? O que você vai fazer com esta mensagem? Nós precisamos, irmãos, reavaliar a nossa fé. E quando eu estava lendo a semana, meditando, sabe, eu comecei a meditar exatamente, a reavaliar a minha fé. Não pense que é uma palavra que vem para você, primeiro corta aqui, irmãos. Primeiro corta aqui quem traz. Nós precisamos reavaliar nossa fé e talvez, muitas vezes pela falta dela, nós estejamos deixando de viver grandes coisas de Deus em nossas vidas. Grandes coisas. Irmãos, vamos parar de andar no piloto automático. Do jeito que está bom, não está, querido. Não está. Culto após culto. Nós precisamos reavaliar. Nazaré deixou de desfrutar, querido.
E será que muitas vezes nós não estamos deixando de desfrutar daquilo que Deus tem preparado, exatamente às vezes por causa da incredulidade? Pastor, eu não sou, mas será que não, querido? Será que as nossas atitudes muitas vezes, será que a nossa fé não está balançando? Querido, meu desejo nessa noite é que Jesus diga na minha vida e na sua vida, diferente do que Ele falou aqui para esse povo de Nazaré. Meu desejo é esse, que Jesus fale diferente. Olha, eu fiz milagre na casa do Marcos por causa da fé dele. Eu fiz muitos milagres na casa do Vanderlei por causa da fé deles. Eu fiz muitos milagres na casa do Noemi por causa da fé dela. Querido, eu acho que nós precisamos ansiar por isso. Amém, irmãos? Que Jesus possa falar. Eu fiz muitos milagres na cidade de Morretes por causa da fé daquele povo, daquela igreja. Eu fiz muitos milagres naquele bairro. Eu fiz muitos milagres ali no Rocio por causa da fé do Dode. Fiz muitos milagres, Antonina, por causa da fé do Divaldo. Irmãos, precisamos desejar isso. Amém? Vamos orar, vamos cantar. Aleluia, se coloca de pé, querido. Aleluia. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Talvez um momento de avaliação seja esse, de você inclinar a sua cabeça, fechar os teus olhos e dizer: Deus, eu quero ser esse instrumento. Eu quero ter essa fé. Eu quero crer para depois ver. E eu quero ser instrumento nas mãos tuas, para que outras pessoas sejam alcançadas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Tu és santo, tu és soberano. Tu és digno de honra, de glória, Pai. Oh Deus, obrigado, Jesus. Aleluia. O Espírito de Xarabalabá, Deus está aqui. Aleluia, cante, querido, nessa noite. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, operando em nossos corações, trazendo, Senhor, trazendo sua vida e poder. oh, aleluia, ministrando a sua graça, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. aleluia, Feridos de alma são curados, os cativos são oprimidos, cativos e oprimidos oh, aleluia, são. Os enfermos e doentes são sarados. glória a Deus. Pois o
Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Querido, nessa noite eu quero orar. Quero ter um momento de oração com vocês. Jesus saiu daquele lugar, saiu de Nazaré, sem poder realizar muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Na sua terra natal, que nessa noite seja um tempo de nós reavaliarmos a nossa fé, porque talvez pela falta dela, querido, estamos deixando de viver grandes coisas que Deus tem em nossas vidas. Querido, que nessa noite o Senhor possa olhar para a minha vida, para a sua vida, e talvez poder falar assim nessa noite: eu fiz ali naquela cidade, eu fiz ali em Morretes, eu fiz naquela família muitos milagres por causa da fé deles. Foi por causa da fé deles que eu realizei. Talvez seja um tempo nessa noite, querido, nós buscarmos isso, pedimos: Senhor, aumente e fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé, querido. Que nós não precisamos querer ver para crer, mas primeiro nós precisamos crer para ver Deus agir, querido. Nessa noite eu quero orar, querido. Eu quero colocar a tua vida diante do Senhor. E você que está aqui neste lugar, nessa igreja, e você que nos assiste, nos acompanha na sua casa, no seu lar, numa atitude de rendição, sabe, de querer, de desejar isso, eu quero que você coloque a tua mão no teu coração nessa noite. Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração nessa noite, querido, para que você possa nessa noite, numa oração, pedir: Senhor, eu abro o meu coração para a tua presença, eu abro o meu coração para a tua presença. Coloque a tua mão no teu coração nessa noite. Aleluia. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós entendemos, Senhor, muitas vezes a nossa limitação, Senhor, o quanto muitas vezes nós vacilamos exatamente pela falta de fé. Muitas vezes nós nos queixamos, murmuramos, ó Pai, mas nessa noite, ó Pai, nós não queremos ser como aquele povo de Nazaré. Nós não queremos ser como aquele povo ali, onde o Senhor saiu daquele lugar, onde o Senhor não realizou muitas coisas por causa da incredulidade deles. Mas nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa olhar em cada coração das pessoas que estão aqui nessa igreja, das pessoas que estão nos seus lares, que o Senhor possa encontrar fé nessa noite, que o Senhor possa encontrar fé nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Derrama, Senhor, da tua presença, Pai, e que nós possamos entender, aleluia, que há um propósito do Senhor nas nossas vidas, para um milagre, Senhor. Há um propósito de Deus nessa noite, ó Pai, e nós nos colocamos na tua presença, ó Pai. Derrama, Senhor, derrama da tua presença, derrama, Senhor, cada vez mais fé em cada coração, aleluia. Que o Senhor possa nessa noite dizer: eu fiz milagres naquela igreja, eu fiz milagres em Morretes por causa da fé deles, no nome de Jesus nessa noite. Receba, querido, receba do Senhor nessa noite, receba da porção do Senhor nessa noite. Creia no Senhor, creia nessa noite, aleluia, no Deus Todo-Poderoso, aleluia, no nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, te adoramos, te adoramos, aleluia, aleluia. Posso crer, Porque Ele vive, porque Ele vive. temor não há. Temor não há, mas eu vencer que a minha vida Está onde? Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está. que vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Toma o teu assento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez eu louvo
a Deus pela sua vida aqui nessa noite. E creia, querido, que você é fruto de um milagre. Amém? Eu só escutei um glória a Deus aqui. Vou falar outra vez aí, então se dá glória. Você é fruto de um milagre. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós temos culto quinta-feira, às 19h30, culto de oração. Venha, irmãos. Venha. Podemos ter aqui, podemos ter pessoas lá. Não fique na sua casa. Temos essa oportunidade de estar aqui. Eu louvo a Deus. Culto de oração, 19h30. Não esteja só no domingo, irmãos. Você crê onde Jesus está, alguma coisa acontece? Ele está aqui também, querido. Pastor, mas ele está lá na minha casa. Sim, eu sei que ele está lá. E aliás, ele nem deve sair da tua casa. Mas quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor, para interceder juntos, querido, a manifestação de Deus é tremenda. Então esteja quinta-feira, domingo 9h30, domingo às 19h. Nós vamos cantar e nós vamos orar. E eu quero declarar uma semana de bênção para a sua vida. Sabe por quê? Fala aí para me escutar. Fala aí para mim. Deus é bom? Tá baixinho. O tempo todo? Se coloca de pé então. Senhor, tu és bom e tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é.
Aleluia. Glória a Deus. Estenda a tua mão, querido. Quero poder orar nessa noite e ministrar a bênção, Senhor, para a sua vida, para que você tenha uma semana muito abençoada. Os irmãos e irmãs que estão em suas casas também, fiquem em pé aí no seu lar. Estenda a tua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós queremos te agradecer por esse dia tremendo, por esse culto maravilhoso, pela tua presença neste lugar. Senhor, derrama do teu óleo sobre as vidas, sobre cada mão, Pai. Deus, aquilo que teus filhos tocarem, torne-se bênção nas suas vidas. Abençoa o lar de cada um, a casa deles, com a bênção da saúde, a bênção da provisão. Aqueles irmãos que precisam viajar, que o Senhor os proteja, o Senhor os guarde, no nome de Jesus que nós oramos nesta noite. Amém, amém. Receba a bênção do Senhor, querido. E o grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida e a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, mais outra vez aqui.